E aí galera, mais um vídeo do Doutor Automóvel essa semana aí. E hoje eu estou atendendo aí um pedido de um seguidor que comentou no YouTube, pedindo para eu explicar um pouquinho como é que é essa história de carro híbrido, como é que funciona, quais são os tipos de carros híbridos e por aí vai. Então se você é fanático por carro, se você gosta aqui do canal, já deixa o seu like no vídeo. Eu estou botando aqui embaixo também minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram. Segue a gente lá, segue o canal aqui para ajudar aí no nosso trabalho. E vamos lá. Então galera, antes de mais nada, vamos começar explicando o que é um carro híbrido. Um carro híbrido é um carro que tem duas fontes de potência distintas. Por exemplo, a gente vê aí carros elétricos que tem 4 motores elétricos, um em cada roda. Esse carro é um carro híbrido? Não. Carro híbrido, por exemplo, eu vou citar aqui o Audi e-tron, que é um carro que tem um motor a combustão e tem um motor elétrico. As duas fontes de potências têm que ser diferentes. Não pode ser 2 combustão, 2 elétricos e por aí vai. Então, dito isso, que vocês sabem mais ou menos o que é um carro híbrido, eu vou começar a explicar um pouco quais são as vantagens do carro híbrido em relação a um carro que é só combustão e em relação a um carro que é só movido a energia elétrica. Vamos começar primeiro falando da vantagem dele em relação ao carro a combustão. Bom, um carro popular aí no Brasil, 1.0, lá, bem dos mais baratinhos, vai fazer por volta de 14, 15 km por litro de gasolina, dependendo da gasolina também, né? Porque às vezes eles aumentam o teor de etanol, mas na maioria das vezes você consegue fazer 14, 15 km por litro de gasolina num carro 1.0. Se você pega um carro híbrido, eu vou citar, por exemplo, o Audi e-tron, que é um que eu tenho bastante conhecimento, aqui na Europa a gente mede litros por 100 km. O Audi e-tron ele consegue fazer 1,1 litros por 100 km. O que se você fizer a conta aí para quilômetros por litro no Brasil, você vai ver que você consegue rodar quase 100 km com 1 litro de gasolina. O que é uma performance absurdamente melhor do que a gente consegue fazer com motor só a combustão. Outra coisa legal também é que quando o carro híbrido utiliza esse motor elétrico de fato para gerar potência, para mexer o carro, em algumas velocidades, tipo até 50, até 70 km por hora, você consegue rodar só no motor elétrico. E aí, o grande benefício disso é você não está gastando gasolina, o que é bastante caro no Brasil, e você não está emitindo gás carbônico na atmosfera, que também é bom para o meio ambiente. Dito isso, qual é a vantagem do carro híbrido perante o carro elétrico? Qual é o maior problema que a gente tem hoje com o carro elétrico? Bateria. As distâncias são muito reduzidas, por mais que a fabricante fale o carro consegue rodar 300, 400 km sem precisar carregar. Não é bem assim, porque os testes são bem teóricos. É a mesma coisa quando uma fabricante diz que seu carro consome X de gasolina, e ele nunca consome aquele X, ele sempre consome um pouco mais, por questão de arrasto, de outras coisas que nem sempre são bem feitas no teste de laboratório. Então a vantagem do carro híbrido em relação ao carro elétrico é justamente a praticidade de você ainda ter um motor a combustão. Qual é a vantagem disso? Vamos supor o caso sonho que as montadoras falam aí nas propagandas. Você pega o seu carro, dirige 400 km com ele, fazendo uma viagem, alguma coisa, e aí se você tiver aquele carregador super, ultra, mega potente, você consegue carregar o seu carro em meia hora e sair. Meia hora, cara, ainda é um tempo, assim, na minha humilde opinião, muito longo para um cara que está querendo fazer uma viagem e quer ir de uma vez só. Ainda tem que considerar que é meia hora quando não está muito quente, porque o calor atrapalha o carregamento da bateria, e quando você tem esse carregador super, ultra, mega potente aí. O híbrido não, cara. O híbrido é o seguinte, você está dirigindo lá com seu motor a combustão e motor elétrico. Se você dirige devagar, você fica só no elétrico. Se a bateria do elétrico acaba, você vira um carro a combustão normal. E se você não quiser parar no meio da estrada para carregar sua bateria, você vai lá, enche o tanque do seu carro em 2 minutos de novo e vai embora, com toda a facilidade de um carro a combustão. Isso sem contar também no sistema de recuperação de energia, que está presente nos carros elétricos e nos carros híbridos também. Como é que esse negócio funciona? Você não precisa somente carregar a bateria do seu carro elétrico ou híbrido na tomada. Você pode, por exemplo, usar esse sistema de recuperação de energia cinética. Como é que esse negócio funciona? Você está andando lá e tal, a uma velocidade X, de repente você vê um sinal fechado, ou você precisa frear. Quando você aperta o pedal do freio, o seu motor elétrico se transforma num gerador, e ao invés de ele gerar energia para mover o seu carro, ele absorve a energia que o seu carro está usando para ajudar a frear ele. Qual é a vantagem disso? Além de você carregar a bateria quando está freando o carro, você precisa de um disco de freio menor, porque o motor elétrico está servindo como uma espécie de freio
para ajudar o seu carro a parar. Bom, já que vocês já sabem aí as vantagens de um carro híbrido perante um carro puramente combustão e puramente elétrico, eu vou falar um pouquinho sobre os dois tipos que eu acho mais importantes, porque na verdade isso é uma salada, parte dos conceitos criados por jornalistas que não sabem o que estão falando, parte de conceito criado por gente que também não entende nada, ou gente que quer criar uma coisa nova só para dizer que o dele é diferente. Mas basicamente o que vocês precisam saber é o seguinte, eu vou citar os dois tipos mais importantes agora. O primeiro deles é o Range Extender, que é o estendedor de autonomia, digamos assim. O carro tem os dois motores, a combustão e elétrico, só que o motor que gera potência para o seu carro é o motor elétrico. O motor a combustão não tem função nenhuma no powertrain, não está conectado à caixa de marcha, não está conectado à roda, nada disso. A função do motor a combustão nesse caso é só carregar a bateria do seu motor elétrico para aumentar a cobertura ou a autonomia do seu carro. Qual é a vantagem de ter um Range Extender em comparação ao elétrico ou em comparação a outro tipo de carro? Você carrega lá na tomada o seu carro, você tem uns 400 km teóricos lá que o fabricante diz que você tem, e caso você tenha um imprevisto, alguma coisa, você tem lá um motor a combustão com um tanquezinho de gasolina, e esse motor a combustão vai carregar a bateria e vai segurar o seu motor elétrico por mais um tempo. Então você tem aí alguns quilômetros a mais, caso você queira achar um ponto de recarga, ou caso você queira chegar em casa e por aí vai. Mas é importante frisar que o motor a combustão não tem influência nenhuma na potência do carro, na performance. Ele é parado, ele fica lá sem contato, só com a bateria mesmo. Ele gira numa rotação ótima, constante, para economizar gasolina também, onde ele vai ter um rendimento maior para converter essa energia aí de rotação do motor em energia elétrica de volta para a bateria. Dito isso, sobre o Range Extender, eu vou falar um pouquinho sobre o outro tipo de carro híbrido que eu acho relevante, que é o classicão mesmo. Você tem um motor a combustão, você tem um motor elétrico, e ambos os motores conseguem gerar potência para empurrar o teu carro. Como eu falei no começo do vídeo, algumas montadoras determinam que até 50 ou até 70 km por hora você use só o motor elétrico. Mas caso você precise de mais potência, você pode enfiar o pé lá que o motor a combustão vai entrar e vai começar a ajudar o seu motor elétrico a funcionar. Qual é a vantagem disso? Você tem muito mais potência à disposição e, como eu já falei no começo, você pode brincar com esse negócio de usar mais bateria, de usar mais gasolina e por aí vai. Além disso, a frenagem não é o único jeito de você carregar a bateria do carro. Existem esses modelos que a gente chama de plug-in hybrid, que são os modelos que você pode plugar na tomada igual um carro elétrico comum, e enquanto você está lá dormindo, ou na sua casa, ou no carro estacionado, você pode carregar a bateria para não correr o risco de ficar sem o motor elétrico numa ocasião que você precise de potência, ou que você esteja andando na cidade. Mas apesar de você ter dois motores, tem um erro primário que muita gente comete. Por exemplo, a montadora diz, o meu motor elétrico gera 100 cavalos e o meu motor a combustão também gera 100 cavalos. Eu tenho os dois, um ajuda o outro, e a pessoa pensa, eu tenho dois motores de 100 cavalos, minha potência final 200 cavalos. Não é bem assim, cara. Normalmente, quando você tem esses dois motores acoplados, o acoplamento entre os dois causa uma perda de potência. Então, se você, por algum acaso, for comprar um carro híbrido, é muito importante você olhar a potência combinada dele. A montadora, normalmente, ela fala potência do motor A, potência do motor B e a potência dos dois juntos. Porque nunca você vai ter a potência máxima dos dois motores por causa desse acoplamento aí que tem perdas entre um motor e outro. Então, galera, eu acho que isso era o que eu tinha para falar sobre híbridos hoje, atendendo a solicitação de um seguidor no YouTube. Também me pediram para fazer um vídeo sobre carros elétricos e eu vou meio que fazer uma sequência. Logo depois desse vídeo eu vou ver se eu gravo um vídeo só sobre carros elétricos para vocês entenderem mais ou menos como os carros elétricos funcionam, qual é a vantagem dele em relação aos outros ou desvantagens, como é que tá, a que pé está esse desenvolvimento de carros elétricos e por aí vai. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aí, não esqueçam de seguir a gente e até semana que vem.